Olá, vamos mergulhar hoje numa ideia que, olha, meio que vira de cabeça para baixo tudo o que a gente acha que sabe sobre a realidade. A lição de hoje propõe algo bem radical. E se o mundo que a gente vê não for o que ele realmente é? Sabe aquela pulga atrás da orelha? Será que o que os nossos olhos estão vendo é a mais pura verdade? Ou será que a nossa mente está o tempo todo pintando esse quadro pra gente? Pois é, a resposta que esta lição nos dá é quase um soco no estômago do senso comum. Eu não vejo coisas neutras. É uma frase curtinha, mas que carrega o peso de uma mudança de paradigma completa. Essa ideia é a chave para a gente começar a entender como a relação de causa e efeito funciona de verdade no nosso mundo. É o primeiro passo para a gente desmascarar o que podemos chamar de a ilusão da neutralidade. Então se liga, o ponto crucial é este aqui. A lição propõe uma inversão total do que a gente normalmente acredita. Não é o mundo que causa os nossos pensamentos, são os nossos pensamentos que causam o mundo que a gente vê. O pensamento é a causa, a percepção, o que a gente vê, é o efeito. E se o pensamento é causa, isso leva a gente para uma conclusão que no começo parece até meio maluca. O pensamento vem sempre primeiro, mesmo que a nossa experiência de vida inteira pareça gritar ao contrário. A lógica do dia a dia é simples, né? A gente vê uma cadeira e aí a gente pensa nela, certo? Mas a proposta aqui inverte totalmente esse jogo. Primeiro, existe um pensamento sobre cadeira, e é esse pensamento que permite que a gente consiga perceber a cadeira. E a lógica por trás disso é, caramba, muito forte. Pensa só, se a nossa percepção não viesse dos nossos pensamentos, ela teria que ser a própria causa da realidade. Mas, parando para pensar, como é que algo tão pessoal, tão mutável quanto a nossa percepção poderia ser a origem de tudo? Não parece fazer muito sentido, né? Mas beleza, a teoria é fascinante, mas e na prática? Como é que a gente sente isso na pele? Porque a experiência é o que transforma, e é por isso que a lição traz um exercício prático para a gente treinar essa nova forma de ver. O ponto de partida é essa declaração aqui, que é super poderosa. Ao afirmar isso, a gente começa a criar uma ponte consciente entre o nosso universo interno de pensamentos e o mundo que a gente percebe lá fora. E o processo é super simples, olha só. Primeiro, a gente afirma a ideia central. Depois, olha ao redor, sem pressa, sem julgamento, só observando mesmo. E aí, para cada coisa que o nosso olhar encontrar, a gente aplica a ideia. Vamos pegar uma parede como exemplo. Em vez de só olhar para ela, a gente aplica a ideia. Eu não vejo uma parede neutra, porque os meus pensamentos sobre paredes não são neutros. De repente, a gente começa a sacar as memórias, as sensações, os julgamentos que a gente projeta até no objeto mais banal. E a mesma coisa vale para algo que tem tanto peso como um corpo. Ao reconhecer que não se vê um corpo neutro porque os pensamentos sobre corpos não são neutros, a gente traz para a luz toda aquela bagagem de crenças e ideias que são projetadas o tempo todo. E a prática vai ainda mais fundo, viu? Ela pede pra gente largar uma das nossas manias mais antigas, essa de ficar colocando tudo em caixinhas, de categorizar tudo. A regra de ouro aqui é a seguinte: sem distinções. A ideia deve ser aplicada da mesma forma para algo que a gente considera vivo ou inanimado, para algo que a gente acha agradável ou desagradável, tudo entra no mesmo barco, sem exceção. Mas por que essa imparcialidade toda? Por que não pode separar o que é bom do que é ruim? Bem, a fonte explica que no nosso estado atual, a gente ainda não tem consciência de pensamentos que sejam, realmente verdadeiros e, por consequência, realmente felizes. Nossos julgamentos vêm de um sistema de pensamento que ainda está aprendendo a ver as coisas com mais clareza. Então, quando a gente junta essa ideia de causa e efeito com essa prática de não fazer distinção, o que começa a surgir é o início de uma visão completamente nova. Uma forma de ver não só o mundo, mas a nossa própria mente. E para essa nova visão realmente criar raiz, o segredo é a consistência. A recomendação é fazer pelo menos 3 sessões de prática por dia. 4 seria o ideal para realmente solidificar esse aprendizado. Ah, e um ponto super importante. Se em algum momento a prática ficar desconfortável ou gerar alguma resistência, tá tudo bem. Pode reduzir o tempo para menos de 1 minuto. O objetivo aqui é a constância e não a intensidade forçada. No fim das contas, tudo isso leva a gente para uma reflexão final que é, muito pessoal e poderosa. Se os nossos pensamentos realmente moldam o mundo que a gente vê, a grande questão deixa de ser o que existe lá fora e passa a ser que mundo a gente está escolhendo criar e ver a cada instante.